Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa de paz e amor. Que o Mestre Jesus, mais essa noite, esteja aqui entre nós e que nessa casa aqui, que sempre nos recebe de braços abertos, essa espiritualidade que também nos acompanha, esses irmãos espirituais, os nossos mentores individuais que nos guiaram, nos acompanharam desde as primeiras horas do dia, para que a gente estivesse aqui essa noite, para que a gente juntos aqui possa estudar o Evangelho, angariar sabedoria, né? Que é aquilo que se faz necessário sempre nos nossos dias, para assim a nossa jornada ser um pouco mais leve, mais harmoniosa e com base em Jesus Cristo, né? Que é sempre o nosso grande modelo e exemplo. Então, o nosso abraço fraterno para vocês que estão aqui no salão conosco, para aqueles amigos que sempre nos acompanham através das redes sociais, esse momento aqui de comunhão com o Evangelho da nossa comunidade espírita seja muito prazeroso, muito harmonioso, mais uma noite de quarta-feira para todos nós. A gente pede a gentileza de vocês de nesse momento desligar os celulares, desligar mesmo, para que nem mesmo a vibração do celular ou aquela luminosidade na hora das luzes mais apagadas interfira na nossa concentração, que é sempre aquela linha de ligação também com a espiritualidade. Então, que a gente possa se lembrar de desligar e manter a nossa sintonia bem elevada aqui nesse momento. A gente está chegando o final do ano, né? Então, a gente já começa a movimentação lá fora da casa, mas aqui na nossa casa também, com os projetos todos que envolvem as famílias assistidas. A gente tem o nosso bazar de Natal, que vai acontecer aqui na entrada da livraria no dia 30 de novembro, agora está chegando também, do meio-dia e meio às 4 horas, tem itens de Natal, né, de decoração de Natal, então uma oportunidade aí para a gente também deixar a nossa casa ali mais decorada para o Natal e ainda auxiliar a nossa casa. Também a gente vai ter no dia 1º de dezembro, né? Aí será no horário das 8 às 11 horas. Então, a gente aproveitar para auxiliar a nossa casa e também levar itens aí de decoração de Natal para a nossa casa. Além disso, vocês já devem ter visto lá na entrada do salão, tem a nossa cesta, né? Aquela nossa sacolinha com os itens da cesta básica de Natal. Então, para aqueles que puderem já irem pegando lá, se sentirem tocados, a possibilidade de cada um para auxiliar as nossas famílias assistidas, que não seja com todos os itens, mas com a possibilidade de cada um, que seja um item só, e se não, e não menos importante, aquela oração para que todas as famílias sejam beneficiadas com as orações e não só os alimentos, né? A gente também tem a nossa evangelização, né? O nosso kit de evangelização dos sábados para as nossas crianças e alguns adolescentes, né? Então, shampoo, creme dental, pasta de dente, shampoo, enfim, esses itens de higiene básicos para auxiliar essas crianças, né? A gente desde já agradece a colaboração aí de vocês de todo o ano, mas que a gente consiga perpetuar um pouco mais nessa época de também caridade e também envolvimento da nossa comunidade espírita. Para essa noite de hoje, a gente vai contar com a nossa amiga Aline para a leitura do Evangelho, a leitura da mensagem a nossa amiga Laurice fará por nós, a prece de abertura a Laura e a nossa palestra da noite com a nossa amiga Cristiane Bernardo. Ela vai falar para nós essa noite sobre a caridade. As vibrações a Ana Paula fará por nós e a prece final com Isaac. Então que nós possamos ter um bom trabalho e uma boa noite a todos. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que logo despojaram do que levava e, depois de terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando o quadro quase meio morto.
Aconteceu, pois, que passava pelo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que lá ia a seu caminho, chegou perto dele e, quando o viu, se moveu a compaixão e, chegando-se, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo sobre ele a sua cavalgadura, levou-o a uma estalagem, e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu ao estalageiro e lhe disse: Tem-me cuidado dele, e quando gastar mais, eu te satisfarei quando voltar. Quais destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão de ladrões? Respondeu logo o outro, aquele que usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: Pois vá e faça tu o mesmo. Lucas 10, 25, 37. Do livro de José Carlos de Luca, Sempre Melhor. Não permita que uma pessoa idosa habite seu corpo, pois isso é um passaporte para o mundo das enfermidades. Desperte a criança que ainda vive em você. Deixe que ela lhe traga mais alegria, espontaneidade, curiosidade, espírito de aventura, criatividade, divertimento e pureza. Aí está um verdadeiro laboratório de remédios poderosos para curar qualquer doença. Jesus falou que somente entrarão no reino dos céus os que se assemelham às crianças. E poderíamos completar que somente entrarão no reino da saúde os que viverem a felicidade de uma criança. Vamos acerenando os nossos corações, elevando nossos pensamentos a Jesus. Todos nós que estamos aqui, neste salão, cada lugarzinho desse já foi preparado para nós desde manhã. Aqueles que estão na mídia, pare um minutinho. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por mais um dia de vida. Vamos sentindo o bater dos nossos próprios corações, agradecendo sempre, agradecendo pela vida, agradecendo pelas pessoas que temos em nossas vidas. E assim, nós vamos envolvendo com esta energia maravilhosa que nós temos aqui no salão, envolvendo a nossa palestrante, Cristiane, a nossa companheira Cristiane, com muito amor, para que ela traga para nós tudo aquilo lenitivo que precisamos e que nós estejamos receptivos para receber toda essa mensagem. E assim, Pai, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, neste instante, estarmos aí, onde quer que estejamos, para aprender, e que nós estejamos receptivos para o aprendizado da noite. Sede conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer o convite e falar da alegria que é nós estarmos aqui,
reencontrando amigos queridos para juntos podermos aprender um pouco mais do Evangelho do Cristo, e é a Ele que pedimos que possa amparar nossas palavras. Muito bem, para que nós possamos refletir acerca da caridade, nós somos convidados a pensar um pouco na nossa caminhada em relação à vivência da caridade. Porque quando nós estamos nos nossos primeiros passos, nós somos tentados ao individualismo. Queremos ter as coisas para nós, estamos empenhados nas nossas próprias buscas, queremos ser servidos, e nós, nesta fase, não conseguimos perceber o mundo ao nosso redor e as necessidades daqueles que convivem conosco. Quando, então, nós já caminhamos um pouquinho além, e nós já conseguimos perceber as necessidades ao nosso redor, muitas vezes nós ainda não amparamos o semelhante, acreditando que somente com a solução dos nossos desafios é que nós vamos estar aptos para acudir o outro. Então, nesse estágio, a atitude caridosa, ela não é algo espontâneo em nós. E sê-lo, em muitas circunstâncias, até nos causa um certo desconforto. Quantas desculpas, muitas vezes, nós damos para não nos envolvermos com o próximo? Alegamos falta de tempo, imaginando que a caridade ela tem um tempo específico para agir. Alegamos falta de recursos financeiros quando pensamos na caridade exclusivamente como doações materiais. E muitas vezes até alegamos uma certa inabilidade em lidar com o outro, esquecendo que em todos nós há uma habilidade inata de sermos empáticos. Para muitos indivíduos, a caridade ela consiste basicamente em doar aquilo que não lhe tem mais serventia e utilidade. E acreditam que, com isso, eles já possam ser considerados pessoas caridosas. O espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele fala que muitas vezes nós doamos coisas para proporcionar a nós, temporariamente, uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou de vaidade pessoal. E só lembre que quando nós estamos aqui falando, o que mais necessita é esse aqui que está falando, para refletir sobre esse tema. E é claro que assim, a gente está falando que a caridade material nada vale? Não, muito pelo contrário. A caridade material, expressa de inúmeras formas, ela é importantíssima. Imaginemos uma casa como a nossa, e o trabalho magnífico da assistência social, que socorre a tantos que estão em necessidade, que estão sofrendo. Então, as doações de alimentos, de medicamentos, de roupas, são recursos valiosos, para essas pessoas que sofrem, e que são portadoras de esperança, de alívio, de um certo conforto, ajuda aquele ser a recuperar a dignidade. E, embora importantíssimas, elas não expressam ainda a grandeza da caridade, ou seja, a caridade, ela não se esgota exclusivamente nessas doações. Nós entendemos, através do Espiritismo, que nós somos hoje o resultado de tudo que nós já vivemos no passado. E que, como disse Jesus, cada um de nós é o resultado das suas próprias obras. Estamos aqui, nessa reencarnação, com propósitos programados. Viemos com tarefas, e não somente a de reparar os erros do passado, que, afinal de contas, todos nós os temos, mas também para passar por novas experiências e, com isso, conquistarmos novos aprendizados. E porque nós estamos reencarnando juntos, nós vamos percebendo que nós somos devedores e credores uns dos outros. Aqueles que muito têm e muito sabem, têm a tarefa de auxiliar os menos favorecidos. E esses, por sua vez, de passar por essa prova com resignação, para que possa extrair dela o verdadeiro aprendizado. Nenhum de nós é tão rico e tão sábio que não tenha algo para receber ou aprender. E nem tão carente de recursos que não tenha algo para dar ou ensinar. E nós sabemos que a forma melhor de nos elevarmos, de nos auxiliarmos mutuamente, é a vivência da caridade, que nada mais é do que o amor a serviço do bem comum. E se nós temos como modelo Jesus, nosso modelo de realização pessoal, a receita do Cristo ela é simples, é amar e servir. Ele próprio disse que esteve aqui inteiramente a serviço do plano do Pai, que não veio ser servido, mas servir. E, quando então nós vamos estimulados pelo exemplo de Jesus, pelo estudo, pelo autoconhecimento, caminhando na nossa jornada, nós vamos
despertando a nossa consciência, e aí nós temos uma ânsia de realizarmos grandes obras, esquecendo que é através dos pequenos gestos que nós montamos as grandes obras. E, normalmente, é nessa fase que surge o primeiro entrave, a ingratidão. Mas Jesus disse que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E a maior característica que Jesus queria dizer para nós é a da espontaneidade e do desinteresse pessoal. Portanto, Jesus fala dessa servidão sem esperar reconhecimento de nenhuma natureza, retribuição ou reconhecimento, nem mesmo um obrigado. Porque se assim nós estamos esperando, de fato, nós estamos vendendo os benefícios e não sendo caridosos. A caridade, ela é uma disposição íntima, ativa e dinâmica, que se manifesta das mais variadas formas. Ela é, sim, né, o alimento e o recurso na hora certa, mas ela é um pensamento de bondade, ela está numa prece, ela está em conselhos úteis, ela está naquela força que reergue e reanima aquele caído do caminho. E o Espiritismo, ele nos traz uma visão mais ampla da caridade, quando no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos respondem para Kardec, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza, eles respondem que é a do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque ele também praticaria o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, se nós vamos ver a lei mais importante descrita no Livro dos Espíritos, é a lei que abarca todas as demais, que não é a lei de caridade, ela é a lei de justiça, amor e caridade. É quase como se nós não conseguíssemos separar, né? Se somos justos porque somos bons, se somos caridosos porque amamos, a caridade como expressão natural daquele que é justo e que ama. Mas o questionamento do Kardec e a resposta dos Espíritos é que nos leva para uma reflexão mais profunda, quando ele pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E os Espíritos destacam 3 pontos: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. A benevolência vem de volar e de vontade, mas ela é uma virtude que não só fica na vontade, né, ligada à ação. Então, ser benevolente, ele tudo faz pelo bem de todos, e não somente daquele grupo, né, de contato, dos familiares, daqueles mais próximos. O ser benevolente já compreende que não basta que não façamos o mal, precisamos fazer o bem no limite das nossas forças, porque nós seremos responsáveis pelo mal que decorrer do bem que nós deixarmos de fazer. A benevolência, ela só se constrói no ser com a convivência, ser participativo, não ser omisso, criar situações para realizar o bem. Não ter a necessidade ou a pretensão de ser um paladino, um missionário, mas procurar observar como nós podemos ser úteis em cada situação que a vida nos apresentar. A indulgência, por sua vez, ela é uma virtude ligada ao pensar. O ser indulgente, ele não é cego, ele não é ingênuo, ele percebe o mal, né? Mas ele pensa com os olhos bons, ele não julga. Pensa com equilíbrio, porque no contato com o próximo, ele foca naquilo que é o essencial no outro, naquilo que é o permanente, não naquilo que é o transitório. Os olhos de Jesus para conosco, né? Ele via em nós os nossos potenciais e nos convida a fazer o mesmo. Porque, de certa forma, as nossas imperfeições, elas têm um prazo de validade. E a indulgência, o ser indulgente, ele atrai, ele acalma e reergue as pessoas que convivem com ele. E, por fim, o perdão das ofensas, né? O perdão, que o ser que perdoa, ele é alguém que está em mais equilíbrio. Porque ao perdoar, ao sair de si, ir ao encontro do outro e buscar entender as razões pelas quais o outro agiu daquela forma, ele vai criando para ele um filtro extraordinário contra o mal que está fora de nós. Então, ele não deixa de reconhecer esse mal, mas ele não acolhe esse mal internamente, através da mágoa, do ressentimento, e, portanto, ele se torna mais equilibrado. Porque, no fundo, é o mundo dos sentimentos que caracteriza a nossa trajetória evolutiva. Então, a caridade, ela é, né, a vivência da caridade, ela é também o amor, né, e ela é também vivenciar a caridade, vivenciar a justiça,
o amor, a benevolência, a indulgência e o perdão. E a caridade, como amor, ela é aquele sentimento que precede o ato. Ou seja, é aquilo que nos move. Ela é a nossa intenção. Então, quando nós pensamos, né, quando os Espíritos nos trazem benevolência, depois indulgência e depois perdão, que eles, muito provavelmente, essa é uma conclusão minha, né, eles estão trazendo do mais fácil para o mais difícil. Porque é mais fácil agir no bem do que pensar o bem. E quantas vezes nós agimos, mas o nosso desejo é fazer algo diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, é mais fácil pensar o bem do que sentir, porque sentir não é algo voluntário, ele acontece. Mas, se nós podemos transformar o nosso pensamento e a nossa ação, está aí o caminho pelo qual nós começamos na vivência da caridade. E, para nossa alegria, Deus não espera que nós sejamos perfeitos para servir, porque, de fato, é servindo que nós vamos nos aperfeiçoando. A caridade ela é tão importante, a vivência da caridade, que os Espíritos nos disseram que fora da caridade não há salvação. Obviamente que essa salvação, ela não quer dizer de uma ameaça, me salvar de uma ameaça externa, ou mesmo ganhar um direito de estar no céu, que nós sabemos que não existe como um lugar físico, né, mas um estado de espírito. Mas a salvação, ela é um estado de consciência que disponibiliza a mente do ser a enxergar a realidade tal como ela é. A apreensão das leis de Deus, perceber a atuação das leis divinas em todas as circunstâncias, sem o medo, sem os receios que normalmente nós criamos diante daquilo que nós desconhecemos. Não é uma atividade externa, né? Como sabemos, podemos começar essa vivência da caridade através de uma prática externa, né? Nos engajando em atividades sociais, ou ligadas, por exemplo, aqui como nós temos a assistência social da nossa casa, mas um convite dela é maior, é de nós termos ao mesmo tempo essa internalização. Porque quando nós internalizamos, nós vamos percebendo a nossa condição de, no contato com o outro, sair dos nossos padrões, dos nossos conceitos, das nossas crenças, e ir ao encontro do outro naquilo que ele necessita, que é muito diferente daquilo que nós imaginamos que ele necessita. Esse deslocamento, então, não se trata simplesmente de uma ação, mas de um sentimento. Por isso que as expressões da caridade, elas não se conjugam com o verbo fazer. Eu não faço caridade, porque eu não faço benevolência, eu não faço indulgência e eu não faço perdão. Mas essas expressões da caridade se conjugam com o verbo ser. Porque eu me torno benevolente, eu me torno indulgente, eu me torno esse ser que perdoa. Vivenciar a caridade, ela pode estar numa condição simplesmente de estar, né? Se eu simplesmente só me engajo em alguma atividade, que é muito importante, né, de auxílio, mas internamente eu não me transformo. Então, o convite é que nós sintamos essa transformação em nós. Naturalmente que quando nós olhamos o nosso mundo lá fora, vamos percebendo que as relações sociais, elas estão cheias de tensões, de disputas, e normalmente nós que estamos buscando melhorar a cada dia, ficamos muitas vezes ali divididos, né, num embate entre os nossos ideais como espíritos e as exigências do mundo. Mas a caridade, quando nós buscamos vivenciar essa caridade, né, através de uma mudança de ação, de pensamento e sentimento, nós vamos criando uma identidade com o mundo, porque nós criamos a identidade, a empatia na relação com o próximo. E, naturalmente, isso vai se expandindo para o mundo. Quando nós saímos de nós e vamos ao encontro do outro, nós vamos nos igualando a ele na necessidade, vamos sentindo o que ele sente, e com isso diminui as barreiras e aproximam as pessoas. E como nós falamos, como nós somos hoje, o resultado de tudo que nós já fomos, esse nosso passado, né, de hábitos não tão bons como já tivemos, ele muitas vezes insiste em se repetir no momento, na vida atual. E quando nós estamos em franco exercício da vivência da caridade, nós atenuamos essas influências de quem nós fomos no passado, no momento presente. Quem definiu muito bem isso foi o Chico.
numa frase que ele diz assim: toda vez que a justiça divina te procure para acerto de contas, se te encontras trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que essa cobrança seja suspensa, por tempo indeterminado. Por isso nós vemos, né, que a caridade, ela nos aproxima. Nós jamais conseguiremos crescer sozinhos, nós carecemos desses intercâmbios, dessas interações uns com os outros, porque forças unidas sempre criam mais e mais possibilidades. O nosso querido poeta Beto Guedes já falava, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2. E a caridade, ela pressupõe essa convivência, ela pressupõe eu participar, tanto quanto possível, da vida em família, da vida em comunidade, das dificuldades daqueles que nós identificamos como necessitados, abrindo o coração para o mundo, para ajudar com inteligência. Porque aquele que colabora, né, com a vivência da caridade, ele não intervém na maneira de pensar e de agir do outro, porque ele não impõe pontos de vista e nem faz exigências. Ele fazer ou dizer aos outros o que fazer seria desrespeitar o livre-arbítrio e a responsabilidade, né? Muitas vezes, nós precisamos socorrer as pessoas, tomar algumas providências em função da impossibilidade delas de agir, mas não significa assumir a vida pelo outro, né? Porque o outro sempre tem condições de decidir por si. André Luiz diz que ajudar não é impor, é amparar substancialmente, sem pruridos de personalismo, sem alarde, sem orgulho, sem ostentação, para que aquele que é o nosso beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Não pode haver gratificação maior a quem ajuda, né, sentindo a caridade em si, do que perceber que aquele necessitado deixa aquela condição em que ele está. Anália Franco, que é tão conhecida pelo seu trabalho de filantropia, numa vida dedicada ao próximo, ela fala que a verdadeira caridade não é acolher o necessitado, mas promover-lhe a capacidade de se libertar. Se libertar, primeiramente, né, daquelas necessidades materiais mais prementes, quando é o caso, e que isso possa ser feito da maneira mais discreta possível, né, de maneira a não humilhar aquele que recebe. E se somos devedores e credores uns dos outros, vemos que, na verdade, nós estamos restituindo aquilo que ele necessita por direito. Mas, quando ela fala dessa libertação, é principalmente ajudar aquele ser a se libertar da ilusão que ele tem dele próprio. Porque, muitas vezes, diante de tantas carências, ele pode estar distanciado da sua própria essência. E, consequentemente, ele se distancia de Deus. A principal tarefa de cada um de nós é de dar à luz a nós mesmos, né? De nos tornarmos potencialmente aquilo que já somos. E algumas vezes nós precisamos dessa ajuda externa. Então, nós voltamos para a parábola que foi gentilmente lida no início, que é a parábola do samaritano, bastante conhecida, mas que ela resume, que ela ilustra muito bem a mensagem que nós gostaríamos de passar, porque os samaritanos, talvez por serem desprezados pelos judeus, pelos seus irmãos de raça, eles tenham desenvolvido uma vigilância maior em relação à conduta de vida. Então, enquanto o sacerdote, o levita, passaram ao largo daquele homem caído, o samaritano não conseguiu passar incólume, né? E quando fala na parábola que ele foi tomado por compaixão, é esse sentimento da caridade, essa compaixão que faz com que ele não consiga passar sem nada a fazer. E a bondade do atendimento, a nossa vontade de ajudar, ela não dispensa nós procurarmos entender qual é a melhor forma de agir. Então, nós vemos que aquele homem, primeiramente, ele olha, ele sai dele, ele estava ocupado, ele estava se dirigindo numa viagem a trabalho, mas ele sai dele e vai ao encontro da necessidade do outro. Então, ele procura, primeiramente, fazer toda aquela limpeza das feridas com o que ele tinha ali em mãos, que era o azeite e o vinho. Depois, ele já vai improvisar um transporte, um cavalo, porque ele percebe que aquele ser, na condição que ele está, ele não vai conseguir sair dali andando. E aí, depois, ele também sabe que não pode deixá-lo ali, né, à margem ali das intempéries. E aí, ele vai procurar e providenciar essa estalagem, onde ele pode receber um conforto, um leito, até que ele consiga se recuperar. Ele segue cuidando desse ferido e, por fim, quando o dever do trabalho o chama,
ele adianta um pagamento para aquele estalajadeiro, aquele hospedeiro, para que cuide daquele ser, até que depois ele possa retornar. E ainda depois até, como ele fala, dar algum outro pagamento, se for assim o necessário. Então, a gente percebe no exemplo do samaritano essa nítida preocupação com o bem-estar do outro, né? E muitas vezes, no exemplo, como fala também na parábola, nós temos que descer da Jerusalém para Jericó. Descer da Jerusalém, que era o simbolismo do lugar espiritual, de elevação espiritual, para Jericó, que simbolizava aquele lugar de muito comércio, de muitos interesses materiais. Porque muitas vezes nós não conseguimos ajudar e acolher o outro onde nós estamos. Nós precisamos sair da nossa posição para acolher o outro, descendo, né, no simbolismo, dentro das propostas de amor que já estão no nosso entendimento. Nesta parábola nós temos vários olhares, porque nós podemos ver que nós já fomos esses caídos do caminho, né, a quem Jesus socorreu, e hoje nós estamos sendo convidados a sermos esse samaritano, que acolhe, que não passa incólume pela dor alheia, né, que auxilia dentro do conhecimento que nós já temos para auxiliar. E podemos até ser os hospedeiros, que mesmo remunerados, ou seja, mesmo nas nossas atividades profissionais, também nós temos ali uma oportunidade de ajudar. Então, esta parábola, meus queridos, se vocês puderem levar algo para refletir, é esta parábola do samaritano, porque ela traz essas lições e tantas outras que depois vocês, nos seus estudos, podem entender e podem descobrir. Por fim, nós finalizamos, né, a luz já acendendo, com a leitura de um pequeno trecho do livro Ave Luz, do Espírito Shaolin, nas palavras de Jesus, quando ele diz assim: se cada um de nós contribuir na área que for chamado a servir, não existirá carência de nada na terra, e a felicidade irá se estabelecer em tudo e em todos. Se esperas que o teu companheiro comece a contribuir para que possas igualmente ajudar, estás perdendo tempo. Numa caridade revestida de imposição, perdes o endereço da verdadeira fraternidade. Se podes, faze, sem cogitar se os outros estão fazendo ou podem fazer. Chegando a tua hora, aproveita a tua oportunidade, pois ela vem e passa. De fato, nós não sabemos, né, quantos frutos podem gerar uma semente de bondade, como isso reverbera um gesto de bondade que nós possamos ter com o próximo. Quais as consequências disso? Mas tenhamos a certeza que o bem se multiplica. O bem que nós fazemos sempre volta para nós, né? Até a ciência hoje já tem comprovado que quando nós estamos no exercício sentindo mesmo esse amor interior, nós ativamos áreas do cérebro que estão ligadas ao nosso prazer. Então, ele sempre volta para nós como uma árvore de frutos, porque essa é a matemática do bem, essa é a dinâmica do universo, a da abundância. Somos uma cadeia de vidas ligadas ao Criador, estamos todos conectados porque somos todos irmãos. Então, se a dor do nosso próximo for a nossa dor, a sua libertação será também a nossa. Pensemos nisso e que possamos sentir Jesus diariamente, iluminando os nossos pensamentos, nossas ações e os nossos sentimentos na direção da vivência da verdadeira fraternidade. Muita paz e muito obrigada pela atenção. E assim, depois de tanto aprendizado com essa palestra que fala sobre a caridade, vamos respirando profundamente, fechando os nossos olhos, nos ligando ao mais alto. Nesse instante, sentindo toda essa paz interior, os nossos médiuns já preparados, vão se postando à frente. E uma luz intensa vai envolvendo todo o nosso corpo físico, trazendo tranquilidade, amparo, fortalecimento.
Vamos nos sentindo melhores do que quando aqui adentramos. E nesse instante, essa luz que envolve o nosso corpo físico vai assim iluminando o nosso centro de força coronário. Esse centro de força que faz a nossa ligação com o mais alto. E a partir dele, essa luz intensa vai descendo até o nosso centro de força frontal, iluminando esse centro de força responsável pelos nossos pensamentos. Que possamos ter pensamentos bons, pensamentos de amor, pensamentos de paz, de caridade, de amor ao próximo. E essa luz continua descendo até o nosso laríngeo. Esse centro de força responsável pela nossa fala, que tenhamos todos os dias falas de amor, de carinho para com o próximo. E assim essa luz desce mais um pouco, chegando até o nosso cardíaco, esse centro de força responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E assim a luz também envolve o nosso centro de força gástrico, esplênico, iluminando também nosso centro de força genésica. E a luz vai descendo pelas nossas pernas, pelas solas dos nossos pés, subindo pelas nossas pernas até o nosso centro de força base. E a luz continua iluminando toda a nossa coluna vertebral. E a luz se fecha novamente no nosso coronário, nesse círculo de paz e de amor. Vamos agora direcionando os nossos pensamentos até os nossos lares, onde abrimos portas, janelas e deixamos essa luz que vem do mais alto adentrar ao nosso lar e iluminar todos os cantos e recantos do nosso lar, trazendo a proteção, a paz, o amor, o cuidado. E assim vamos vibrando também pelos nossos familiares, que todos nesse instante são envolvidos por essa luz intensa. Vamos agora vibrando pelo nosso planeta Terra, nosso planeta azul, nosso planeta água, envolvendo todos os países do nosso planeta, envolvendo em especial aqueles que se encontram em conflitos, guerras, vibrando para os dirigentes das nações, para que possam ter mais amor, mais cuidado, para a evolução e equilíbrio do nosso planeta. Vibremos para que o Evangelho do nosso Mestre Jesus possa ser norma de conduta em todos os lares. Vamos vibrando também pela nossa pátria, por todas as regiões do nosso país, vibrando tolerância, vibrando amor ao próximo, para que o nosso país evolua e se equilibre. E assim vamos vibrando também por todos os nossos irmãos que se encontram em situação de rua, pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, vibrando luzes intensas que vão envolvendo a cada um, trazendo aquilo que cada um necessita. E assim vamos vibrando muita paz, muito amor, e vamos vibrando pelo nosso paz e amor. Essa casa que nos acolhe, que nos recebe com tanto amor, vibrando por todos os trabalhadores da nossa casa, pela presidência, pelos dirigentes, vibrando pelos assistidos, uma luz intensa de proteção que envolve o nosso paz e amor. Vibrando também pelas caixinhas, com os nomes dos nossos entes queridos encarnados e desencarnados. E vamos vibrando também pelas nossas casas com irmãs, a Caspage, a Crepade, vibrando amor, luz e paz. E assim, vibremos também pelos nossos irmãos que se encontram em hospitais,
prontos-socorros, que possam encontrar a cura de acordo com a necessidade de cada um. E assim, chegou o momento de vibrar pelas nossas águas. E vamos nos ligando ao nosso irmão Dr. Bezerra de Menezes, a todos os médicos, químicos e físicos da espiritualidade maior, que trazem o lenitivo necessário da natureza, que são colocados em nossos vasilhames. Se não trouxermos os vasilhames, vamos sim pensar nos nossos filtros, nos nossos vasilhames de casa, e lá será colocado aquilo que necessitamos. E ao ingerirmos as nossas águas, vamos nos ligando aqui ao nosso Paz e Amor, fazendo uma prece de agradecimento. E assim, vamos vibrando pelas águas das escolas, das penitenciárias, dos hospitais. Vamos agradecendo nesse instante por todas as bênçãos que recebemos. Não nos esqueçamos do que aprendemos hoje, que é a caridade com o próximo e conosco mesmo. E assim, o nosso amigo Isaac fará por nós a prece de encerramento. Graças a Deus. E assim, depois de tantos ensinamentos, só temos a agradecer. Gratidão por tudo aquilo que recebemos, desde o momento em que entramos aqui. Que possamos sair mais reabastecidos, mais amparados e com muita fé. E que possamos retornar aos nossos lares e os nossos familiares também possam receber todas estas boas vibrações. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Possamos voltar em paz aos nossos lares e até a próxima semana. Uma boa noite a todos. De luz, paz e amor em Jesus.